O diretor disse pra minha mãe que eu era um, sei lá, um marginal e que eu ia morrer na facada. Caramba. Imagina isso. E assim, a gente tá falando de adolescente, eu acho que isso deve ser meio comum, assim, sabe? Sim. De familiares de adolescentes que vão recebendo esse tipo de notícia de uma coisa que foi acontecendo com o adolescente ali, que talvez pudesse ser administrado de um jeito diferente pelo adulto que estava presente. E aí, não acho que os professores vão dar conta de fazer isso, obviamente. Eu não estou dizendo que os professores têm que fazer, porque, assim, de novo, eu estudei sempre escola pública, 40, 30, 40, 50 alunos para um professor é inviável. Não era o professor que tinha que fazer alguma coisa, mas, assim, a sociedade precisa olhar. Quem? A sociedade. Eu acho que, de modo geral, o Estado tem que olhar para esses modelos restritos, né, excessivamente restritos e que vão excluindo pessoas, né? Tem várias discussões acerca disso. A gente está falando hoje do ponto de vista da saúde mental do adolescente, mas tem várias outras, né? Vários outros modelos excludentes. Vamos voltar um pouquinho às perguntas, Leandro. Vamos. Né? Porque Senão a gente não sai daqui hoje. senão a gente não sai e a gente vai ter que chamar ele sei lá quantas vezes. Inclusive, eu queria fazer uma pergunta que a gente estava falando antes, né? Que é uma pergunta de um adolescente. Ele pergunta assim, é normal, né? A palavra normal, ela sempre vem, né? Dos próprios Uma adolescentes. preocupação, né? Uma preocupação. É normal se sentir perdido o tempo todo? Ou isso já é ansiedade? Essa pergunta tem várias camadas. Assim, se fosse para conversar com esse adolescente, eu começaria pensando um pouco com ele essa coisa do normal mesmo, assim. Porque, de modo geral, o normal já vai me dando uma conotação de deslocamento. E engraçado como essa palavra ela está embutida em praticamente todas as perguntas. Sabe? Isso é verdade. Essa quase preocupação todas. da normalidade, da regra, né? E aí vai me preocupando assim que esse adolescente está um pouco deslocado. Não exatamente esse adolescente, mas essa seria uma primeira preocupação que eu pensaria com ele. E aí, eu vou tentar dar um exemplo assim. Se é um adolescente que está numa situação vulnerável, está num lugar sem saneamento básico, não está conseguindo se alimentar direito, conflito familiar duro, violência, super normal. Super normal ele tá triste o tempo todo. Não tem nada a ver com ansiedade, não. Ele tá, assim, numa situação que ele não deveria estar. Tá sob tensão, né? Isso, não. Ele tá numa situação vulnerável que ele não deveria estar. Agora, se é um adolescente num lugar... Minha garganta secou, gente. Tem Tem mais água ali, ó. Pode pegar. Tô falando bastante, a garganta Pode seca. pegar essa. Pode pegar. Agora, se é um adolescente numa circunstância mais perto do ideal, com uma organização ali coletiva de cuidado, podendo frequentar espaços organizados, e ele está triste todo santo dia, aí o tipo de preocupação que teria era diferente. Eu precisava entender com esse adolescente que tristeza é essa. Alguma coisa está acontecendo na vida dele. Porque tem a próxima pergunta tem a ver com isso, né? Toda tristeza profunda é depressão? Como que eu posso diferenciar? Eu acho que diferencia... um dos modos de diferenciar a primeira pergunta que eu faço assim, tem um tom meio político, isso eu sei, mas esse adolescente, ele tá com os direitos dele minimamente atendidos? Sim. Beleza. Se não, essa tristeza tem a ver ali com uma vulnerabilidade, de novo. Se não tá atendido, eu acho que a tristeza, ela é uma resposta coerente a um diálogo com o mundo que não tá fazendo bem para ele. Agora, de novo, a gente volta para esse adolescente. Ele está numa circunstância articulada, está tudo bacana, e ainda assim, ele está muito triste. Eu ainda não chamaria de depressão, não daria nenhum diagnóstico, mas eu olharia do lugar da saúde mental já. Muito mais profundamente. Mas repete a pergunta, Magali, porque talvez eu tenha me perdido. Toda tristeza profunda é depressão? Não. Como que eu diferencio? Não, então, nem toda tristeza profunda é depressão. Eu faria essa diferenciação de contexto, a princípio. O próprio adolescente pode fazer isso, os pais podem fazer isso, apesar de ser muito difícil constatar que a sua vida está muito difícil por coisas que você não tem alcance. Enfim, e aí a segunda diferenciação, eu acho que eu volto por um pedaço de uma resposta que eu dei para vocês, que é que tipo de prejuízo que ele tem na vida dele. Sim. Porque a tristeza é um afeto importante. Sim, a tristeza é parte da vida, isso é importante, né? A tristeza é um dos afetos que faz parte da vida. A gente fica triste quando a gente vê um filme com um final triste, né? A gente fica triste quando um personagem que a gente gosta da série morre, né? Isso faz parte do modo de se relacionar e faz parte
faz parte das coisas que a gente precisa sentir, inclusive, para ir se desenvolvendo como ser humano, né? Uhum. Porque a outra pergunta fala mais ou menos, né, eu acho interessante porque está falando daquilo que se sente, daquilo que afeta, né? E está falando assim, sentir raiva o tempo todo tem a ver com algum transtorno ou é só uma fase? Eu vou me atentar um pouco a essa coisa do tempo todo, que também está me chamando a atenção, né? Como assim o tempo todo? É engraçado, assim, porque eu acho que uma outra experiência que eu tenho com adolescente é que eles são intensos em algumas coisas, Sim. né? Então essa coisa do tempo todo eu também questionaria, assim, como assim o tempo todo? O tempo todo? O tempo todo? Até quando você tá ali tomando aquela tubaína geladinha, você tá triste, cara? Eu questionaria esse tempo todo. Não questionaria no sentido de desconstruir, mas questionaria no sentido de entender um pouco melhor. Uhum. Mas aí, repete a pergunta aqui de novo, O tempo todo tem a ver também com a intensidade, né? É Ele tem isso. porque é tipo Que é do justamente adolescente. isso, sentir raiva o tempo todo tem a ver com algum transtorno ou é só uma fase? E de novo, né? Tem a ver com transtorno, ou seja, tá embutido a palavra normal aí, né? Na Sim, pergunta. sim. Não ter. Eu vou responder de modo pragmático, né? Porque também eu tô filosofando, eu não sei se os adolescentes que vão ouvir a gente, eles vão acompanhar. Se eles gostam desse jeito. Mas eu vou responder de modo pragmático. Não, sentir raiva o tempo todo não tem a ver com nenhum tipo de psicopatologia, a não ser que isso seja avaliado com outras características mais. A raiva isolada não tem a ver com nenhuma psicopatologia, tem a ver com as circunstâncias do mundo que você está vivendo. Uhum. A raiva, só a raiva não. Tem uma outra aqui que eu achei interessante a gente discutir, né? Se eu tiver TDAH, isso quer dizer que eu sou menos capaz? Vocês deram um exemplo. Como é que é o nome da pessoa Gustavo. que vocês... Gustavo Arrasa, né? Sim. Gustavo Arrasa. Ele nem precisaria do diagnóstico, né? Porque com 38 anos, né, você já O diagnóstico, construiu... no caso dele, entrou para entender o papel dele no mundo. Então, eu tenho isso que explica algumas coisas daquilo que eu vivenciei até agora. Sim. Eu estava pensando num outro ponto, assim, que o quanto que essa lógica de diagnóstico não precisa ser de responsabilidade da sociedade como um todo. Então, vamos imaginar que a gente está chamando de TDAH de novo, né? O cara que não se interessa por uma coisa que é muito importante na sociedade que a gente vive. E aí ele não se interessa por motivos. Tem um porquê desse desinteresse. E esse porquê tem a ver com desconstruir um modelo. Né? O quanto que a gente está disposto a desconstruir modelos para caber todo mundo e a gente parar de chamar as pessoas de coisas que, no final das contas, não traduzem. Né? E aí, de novo, eu não estou dizendo que o TDAH, por exemplo, não existe. Eu não tenho... eu não vou fazer essa injustiça. Eu acho que é meio desonesto usar esses termos para discussão. Mas eu acho que o TDAH ele é de responsabilidade coletiva. A gente chama algo de TDAH, a gente tem que olhar para aquilo e todo mundo assumir algum tipo de responsabilidade. E não depositar a responsabilidade na pessoa que a gente classificou daquela maneira, e aí a gente responsabiliza aquela pessoa e a gente vai lá e medica ela para que ela mude, a gente encontra estratégias terapêuticas para que ela mude. E a sociedade que está em volta se reorganizando, ela vai... Se essa pessoa, Yamandu Costa, vai tocar violão, vai tocar violão. E aí promoveu que ele tocasse violão. O mundo que estava em torno dele se reposicionou diante do que ele estava querendo ali. Entendeu? Então é isso, o quanto que a gente tem que se responsabilizar, todo mundo tem que se responsabilizar mais pelas coisas que a gente cria, né? Porque a gente criou essa coisa de diagnóstico que a gente não quer responsabilizar agora. Não, gente. Acho que todo mundo tem que assumir essa. E criou, né? Até para qualificar, né? Até para dar um nome para determinadas coisas, mas também criou para também medicar, né? Parece que os medicamentos, né? Tem alguns medicamentos que o pessoal, amigos meus, né? Que não consegue ter tanto foco, né, no trabalho, né? Aí qual que é a solução que tem? Vai lá e toma o Venvance, né? Tem um medicamento que tem um nome engraçado, que é o Concerta. O Concerta. É verdade. Os psicanalistas, eu brinco, os psicanalistas pira com isso, né? O nome da medicação, né? É. E ele também é para foco, né? Tem uma pergunta aqui que fala: transtornos como borderline ou bipolar podem já aparecer na adolescência?
Eu já tive a oportunidade de cuidar de adolescentes com essas hipóteses. O bipolar menos, bem menos, inclusive, eu não sei de dizer qual que é a, a estrutura epidemiológica, mas a experiência que eu tive foi bem menor com adolescentes com transtorno afetivo bipolar e um pouco maior, consideravelmente maior, com adolescentes que têm alguma coisa relacionada a transtorno de personalidade. Então, sim, sim, sim. Mas, de novo, para a gente não deixar essa bola cair. Eu já discuti com a Magali algumas vezes e pelos espaços que eu passo também eu vou tentando entender da maneira mais descritiva possível esses diagnósticos. Ou seja, eu vou tentando entender a relação que a gente estabelece com eles. E aí, o transtorno de personalidade a gente pode pensar um pouco como um modo de se relacionar que tem uma tendência mais conflituosa, né? Que tem uma tendência a convidar o outro para o conflito, mais enfaticamente. E como é que a gente vai se posicionar diante desse convite? Porque um adolescente, ele pode chamar a gente para um conflito ruim, né? Ofendendo, fazendo uma piada, qualquer coisa do tipo. E aí, qual é a responsabilidade que a gente tem diante disso? Sim, sim. Eu achei interessante uma. No sentido de aceitar o convite, né? Exato, É, exato. e eu achei interessante que tem uma pergunta aqui que eu achei fantástica, né? O que eu falo na primeira consulta? E se eu travar? Porque quando os pais geralmente são o que leva o adolescente, e eu, pelo menos, dos adolescentes que eu já atendi, que não tinha passado nenhuma vez pela terapia, eu falo: o que eu faço? Porque O que eu falo? normalmente a demanda não é do adolescente, né? pai, É do pai, é da da mãe, escola, da como você escola. mencionou. E aí o adolescente ele vai adolescentar lá, né? É, Vai ficar quieto, né? Não... É. Eu responderia para que esse adolescente seja o mais sincero possível com ele mesmo. Com ele mesmo. Se ele não quiser falar, ele não fala. Se ele tiver puto da cara, ele fala que tá puto da cara se ele quiser falar. Eu acho que se esse adolescente tiver um espaço para poder expressar o que ele está sentindo ali de modo bastante genuíno, ele tem chances de encontrar um lugar de diálogo. Então eu responderia para esse adolescente ou para essa adolescente, assim, faz da maneira como você achar que cabe mais naquele momento. Se você está chegando, você quer chegar e olhar para a cara do seu terapeuta assim e desafiar ele a sessão inteira, fazer piada com a cara dele a sessão inteira, você acha que vai ser esse o caminho para você? Então faça. Porque aquele profissional que está diante de você, ele está preparado para olhar para isso e transformar em cuidado. A responsabilidade de construir um espaço de cuidado ali, em primeiro lugar, é do terapeuta. A responsabilidade de entregar material para cuidado aí é do paciente. Aí o paciente vai entregar o que ele tiver ali na hora que for possível para ele. Eu responderia a isso. Eu não sei se, enfim, espero que tenha. não, eu acho que tem muito disso, né? De alguns pacientes que eu atendi que são adolescentes e nunca tinham passado por um processo terapêutico, eles realmente ficam ali. O que eu faço? O que eu estou fazendo aqui? Né? Vem essa questão também de desafiar você ali. Então, assim, e muitas vezes não é nem porque quer desafiar, simplesmente porque não sabe, não conhece. Porque Não... tá puto da cara, não quer nem saber de você, às vezes. É. É isso. É isso. E acho que a gente podia fazer umas perguntas dos pais, né? Ou você. Acho que dá. Dá Sim. tempo. Dá, né? Ou então a gente pode. Que ainda tem ainda de adolescentes aqui, mas a gente pode. Aliás, tem mais de adolescentes do que dos pais, mas eu acho que a gente já pode ir para dos pais. Pode já? Já. Porque tem aqui uma pergunta. Já tem 1 hora de conversa, gente. Eu acho que passou. Passou uma hora de Nossa, conversa. Magali, como Passou você uma hora. conversa, Magali. E você vê, eu falo muito, né? Passou uma hora. Nos meus atendimentos eu falo que eu não sou do tipo que fica muito quieta, eu falo muito. Não, mas o podcast ele tem essa característica. Você começa a conversar. A e coisa vai. Às vezes eu vejo lá às vezes eu vejo no Flow, no Inteligência, os caras lá 2, 3, 4. às vezes 6 horas de. Eu falo, gente, mas como é que tem assunto, né? Uhum. Aí eu começo a fazer os podcasts aqui. A Meu, gente se não começa a parar, perceber que a coisa vai. a coisa vai, a coisa desanda e vai indo, porque eu acho que esse que é a mágica do podcast, né? Porque é uma conversa. É uma Sim. conversa que a gente teria em qualquer lugar. A única diferença daqui é que tem câmeras, né? Mas é uma conversa que não tem essa preocupação de que você falou algo que não tá certo. Não,
Não tem... não- Mas vamos lá, vamos fazer então a a pergunta dos pais. Sim, vamos Tem lá. tem uma pergunta aqui de uma mãe aqui, Karina, né? Ela diz assim, né, que a criança que desde cedo apresenta comportamento agressivo ao serem contrariadas, né? Mas quando entram na adolescência, começa aliás, a criança já batia, né, nos outros, nos pais, né, quando criança. E quando entra na adolescência, continua batendo. Só que agora camuflado, né? Assim, não é mais bate e sabe que pode ser Punido. punido, mas bate sem ninguém ver, né? E quando é ridicularizado pelos próprios colegas, né? Por esse comportamento, acaba urinando nas calças, né? Caramba. Parece bem específico. Ela queria saber se isso é um problema, se Acho que a própria agressividade já é uma questão, né? Eu, eu ouço com preocupação essa descrição que a Karina trouxe pra gente, essa pergunta, assim, eu não ouço ela como algo do cotidiano, assim, eu não ouço como algo que eu diria pro pai, olha, tá tudo bem, isso faz parte, eu ouço com um pouco mais de preocupação, porque tem alguma coisa acontecendo com esse adolescente e com essa relação familiar, e imagino que de modo bastante complexo, é, um, tá favorecendo a presença da violência nessa relação. E aí eu acho que precisa ser olhado. Eu acho que, bom, se a Karina perguntou isso por uma coisa muito específica, eu diria, olha, acho que é importante até buscar pela forma de se expressar, né? isso. Porque ao se sentir ridicularizado, tem uma reação, que no caso seria fazer. Então, Urinar nas assim, calças? é uma forma de dizer que não lida com aquilo. Ele não consegue Sim, lidar com certas situações. sim. É interessante isso, Magali, porque existem várias formas de lidar com aquilo que está diante da gente, né? Algumas formas são muito articuladas, a gente lida dentro da relação, a gente lida com clareza, a gente lida com diálogo, e outras formas são muito desarticuladas, a gente não consegue saber o que está acontecendo com o outro quando a gente vê ele lidando. Então, eu não sei dizer muitas coisas além de um sofrimento amplo na vida de uma pessoa que urina quando é, é Ridicularizado. ridicularizada, assim. Primeiro que ser ridicularizado é um absurdo, assim, isso está acontecendo. Uhum. Tem coisas aí que fogem, inclusive, a esse adolescente, mas a maneira como ele lida é uma maneira difícil, me parece. Eu não consigo desdobrar. Você vê, Tem um sofrimento aí, né? é um É um sofrimento, sofrimento. mas a gente não consegue caminhar muito disso, né? Então, é uma maneira que a gente não consegue, não revela muitas coisas além do sofrimento. E isso me preocupa. Uhum. Então, quando é um adolescente que consegue desdobrar aquilo e vai revelando coisas da vida dele diante daquele sofrimento, eu acho que isso é bacana. Agora, quando o adolescente ele revela uma coisa assim de modo muito enfático, né? Esse sofrimento, essa desarticulação, isso me preocupa bastante. Entendo. É. Inclusive, é, já tratou pessoas, adolescentes ou crianças que têm essa questão com a urina? Sim. De não segurar a urina, por exemplo, à noite, né? Você já tratou bastante? Eu acho que à noite eu acho que eu, a princípio, trataria como algo, daquele exemplo que eu diria para os pais, olha, fiquem atentos que vai ficar tudo bem. Agora, se tiver numa vida que tem outras questões, aí eu tento fazer o diálogo. Então, sei lá, de novo, desculpa, um menino ou uma menina que está circulando pela vida, está indo tudo bem, mas à noite tem um escape de urina na cama. Constante, né? Eu sugeriria uma avaliação médica, se estiver tudo bem clinicamente, faria uma avaliação psicológica, se estiver tudo bem dentro das relações, eu apontaria como uma fase e diria, ó, tanto para adolescente como família, ficar de olho, se alguma coisa começar a incomodar para além disso, eu acho que eu pediria para voltar, tanto para mim quanto para um médico. Porque eu acho que pode ser uma fase também, pode ter a ver com rotina de sono, pode ter a ver com se a criança vai dormir e ela dorme todo dia, ela está assistindo TV no último volume e ela pega no sono assim. Isso deve ter implicações no processo, inclusive de restauração do sono, e aí o corpo não entende que está dormindo. Tem várias avaliações que precisam ser feitas.
Agora, se é uma urina na cama junto com outros aspectos difíceis, né? Então, de novo, eu estou bastante repetitivo nisso, né? Conflito familiar, circunstância de vulnerabilidade, sofrimento, bullying, né? A criança, o adolescente é violentado na escola. São pontos de atenção, né? Sim, sim. Que não é um diagnóstico, né? Que fala se está acontecendo isso, tem que fazer isso, mas são pontos de atenção. Mas já é um sofrimento psíquico que pode levar a alguns transtornos, né? Dependendo da frequência, da intensidade com que isso aconteça. Isso. Por exemplo, o que mais acontece além da urina na cama? Essa é uma pergunta que eu sempre faço em algum momento, né? Ou reorganizo essa pergunta em alguma medida, mas esse é um caminho que eu sempre quero fazer. Porque, de novo, se isso estiver isolado na vida da criança, se estiver tudo bem, vamos esperar um pouco, gente. Não vamos dar esse significado de questão de saúde mental para uma coisa que pode ir embora. Mas fiquem atentos. Se você perceber que essa adolescente está se entristecendo um pouco mais, que isso está incomodando mais do que vocês gostariam, de novo, dentro daquele esquema, né? Se está ficando difícil na escola, se está ficando difícil na relação com os pais, aí volta para esse espaço e a gente tenta entender um pouco melhor. Mas se é isolado, assim, eu entenderia, a princípio, faria avaliação, encaminharia para uma avaliação médica, se tiver tudo bem nesse primeiro momento para sua família. Volta para a vida de vocês, vão lá, continuem a vida de vocês e fiquem atentos. A minha aposta, hoje a aposta que eu faço é que isso vai passar, é uma fase, eu entraria nesse lugar do clichê, porque eu acho que ele é muito claro, e se vocês perceberem que tem alguma coisa mais acontecendo que está preocupando, é só voltar. O caminho tá feito. Tem até uma pergunta aqui bem interessante, né? Parece ser algo pontual. A Alexandra, né, de São Paulo, ela pergunta: por que os adolescentes se sentem tão superiores ao resto da humanidade? E é relacionado a hormônio ou desenvolvimento emocional, né? Eu acho que esse sentimento é o que eles promovem mesmo. Eu acho que tem a ver exatamente com essa experimentação mais intensificada do mundo e com esse lugar de entender que o outro pode ser afastado dele. Então a adolescência vai entendendo cada vez melhor a complexidade da relação eu outro. Então eles vão se entendendo de modo mais profundo internamente, se eles se entendem quem eles são cada vez mais profundamente, vão entendendo quem é esse outro mais profundamente. E eles vão entendendo que esse outro pode estar ou não perto dele. Porque uma criança de 2, 3, 4, 5 anos, ele não tem essa escolha muito próxima. Assim, um adulto tem que estar perto deles. Agora, o adolescente menos. E na medida que ele vai entendendo isso, ele vai, de fato, afastando a perspectiva do outro da vida. Assim, ele precisa entender um pouco melhor autonomamente. E aí isso, às vezes, transparece, né, para o adulto que o adolescente se acha superior. Às vezes ele se acha mesmo, às vezes ele é mesmo. Né? Às vezes o adolescente é um adolescente meio ninja. E aí ele está falando com um adulto que está numa fase ruim da vida, está mais triste, está mais fragilizado, o adolescente dá um baile no adulto, né? Isso já aconteceu comigo várias vezes. Você vai trabalhar cansado, vai trabalhar meio tristão, você pega um adolescente esperto, ele acaba com você, assim, você não consegue nem se aproximar. Então eu acho que eu vou responder de um jeito brincalhão, assim, eu acho que não é que o adolescente acha que ele é superior, ele é mesmo, né? Ele é. E é isso aí. Me fez eu lembrar também da Aberasturi, né? Que é a psicanalista argentina, que ela fala, né, da adolescência, que é a fase dos lutos, né? Que é o luto do corpo, é o luto da sua autoimagem, é o luto dos pais. E essa separação, esse apartamento, né, entre o que eu sou e o que o outro é que dá, e muitas vezes coloca o adolescente nesse lugar de superioridade mesmo, porque naquele momento ele até precisa, às vezes, se sentir assim, para que isso reflete de uma maneira positiva nele. Sim. Depois ele volta. Sim, é isso. Tem uma história engraçada com o Miguel Mentear de novo, né? Miguel, gente finíssima. A gente estava fazendo lição de matemática, ele não curte muito matemática, né? Ele é das artes, eu estava junto com a sua mãe dele fazendo essa lição, e aí ele foi fazendo uma lição de matemática que eu já não sei fazer. Eu já não sei fazer. E eu estava tentando conferir junto com ele a lição. E aí ele sabia fazer mais do que a Sol e eu, né? Ele precisava da gente só para estar perto dele, assim, apoio moral. Aí teve um dos exercícios que estava errado, e aí eu falei: ih, Miguel, esse exercício aqui tá errado. Ele: não tá não, rei. Eu falei assim: tá errado, eu tô conferindo aqui. Ele: rei, a professora, ela pediu para eu fazer o exercício, ela não pediu para eu acertar. Faz todo sentido, né? Ele foi superiorzíssimo. Tá bom, Miguel, então tá bom. Faz todo Isso é sentido. ser superior. Não, essa história eu conto muito, assim. É então uma a Magali já resposta deve ter ouvido. genial, né?
13 Tá anos. certo, fez o que a professora Desculpa mandou. aí, Miguel. Então tá bom. E Tá depois certo. ele foi lá e refez, entendeu? Depois ele refez certo, porque ele percebeu que estava errado. Mas ele acho que ele queria demarcar uma brincadeira, mas ele queria demarcar que ele sabia o que ele estava fazendo também, sabe? É o território dele ali, né? Exato, É perfeito, o é o território território dele. dele. E aí imagina se eu fosse aí entra assim um pouco o quanto que a gente se cuida também enquanto adulto, né? Então se eu sou um Uhum, adulto que não tô conseguindo me cuidar, e eu tomo muito cuidado para falar isso para não botar a culpa na galera também, né? Então pode ser que uhum. você não esteja conseguindo se cuidar mesmo. Uhum. Aí você se depara com uma dessa, pode ser que você se ofenda mesmo. Senão, não, Miguel, me respeita. Uhum. Me respeita, o adulto aqui sou eu. E você vai voltar para esse exercício, vai apagar, vai caprichar a letra, vai fazer do jeito que eu tô mandando. E outra, você tem que ser o melhor da sua turma, você tem que acertar, Aí eu entro de fazer. novo na questão do território, né? É o Exato, pai e a exato. mãe que tá tendo essa atitude, tá querendo marcar o território da hierarquia, tá querendo mostrar ali que não. Na realidade, cada um tá dentro do seu quadrado, né? Cada um tem o seu momento ali que você tá vivendo. No caso aí, pegando o seu enteado, que é o Miguel, ele tava marcando o território dele ali, que é Sim. assim, é eu que tenho que fazer esse exercício e eu tenho que fazer desse jeito. E aí depois eu me acerto com isso. E você tá aqui para me dar um apoio moral. Então, assim, ou seja, você tá ali no papel de estar guardião, digamos assim, né? Então, é assim, cada um no seu quadrado. E essa parte do território é bem interessante, né? Que normalmente é o ponto de conflito, né? Sim, nossa, Sim. total. Onde que aqui eu mando aqui, você obedece, né? Principalmente, né, os mais antigos tinham muito disso, né? De ser esse ponto de eu lembro, né, que os pais falavam, né, de que não, essa aqui é minha casa, né? Se Vai ser você do meu quiser, jeito. vai ser do meu jeito, né? Uma vez a minha mãe foi mexer nas minhas coisas no meu quarto e eu falei, poxa mãe, mas e minha privacidade, né? Ela falou, você quer ter privacidade, você vai arrumar sua casa. Eu fiquei Sim, puto. Falei, sim. você quer que então eu vou trabalhar e vou arrumar minha casa? É isso, assim, o Miguel, de novo, o Miguel, ele é muito ligeiro nisso, que de vez em quando, o eu, a Sol, a gente fala, porque eu e a Sol, a gente mora separado, né, cada um mora na sua casa, e às vezes eu falo, putz, Miguel, mas a casa da Sol, eu disse, não, Reinaldo, a casa é nossa. Ele falou, o Miguel. Não, o Miguel, ele não deixa escapar essa bola, ele Ah, não deixa escapar. Se alguém fala a casa da Sol, se a Sol fala a minha casa, ele fala, não, 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 a casa é nossa. nossa, ele te inclui, né? Ele inclui todo mundo, porque tem essa também que ele é um menino muito agregador, mas ele demarca que a casa também é dele. Interessante. Ele demarca que a casa também é dele e ele também quer escolher por essa casa, entendeu? E de novo, assim, isso tem. Putz, eu me preocupo muito para entrar nesses termos, assim, e família, eu me preocupo muito com a família também, porque, de novo, assim, a gente vive num modelo familiar que é difícil, né? Uhum. Então, sei lá, uma, duas pessoas para criar um outro ser humaninho ali é cruel, é muito, muito, muito difícil, é sobrecarga, com certeza absoluta. Se a gente for colocar dentro do lugar das mães solo, então É desumano. é desumano, é desumano. E aí como é que a gente vai conseguir ter todo aquele espaço interno, aquela paciência, aquela, as palavras molhadas, desenroladas para conversar com um adolescente que sacaneia você, Uhum. né, depois de 40 horas de trabalho e de estresse? É difícil, é difícil. Então é isso, assim, acho que uma coisa que é importante dizer para os pais é que se eles puderem se cuidar, e se cuidar não é necessariamente fazer psicoterapia, assim, se cuidar às vezes é tomar uma cerveja, sair para Ter o seu dançar. momento, né? Isso, se eles puderem se cuidar e se fortalecer, ótimo. Que E eu se acho que quando tem não a der ver certo, com a próxima pergunta, então, que é bora. justamente isso, fala da pressão social. O quanto essa pressão social que os pais também enfrentam colabora para o desenvolvimento de algum transtorno nos adolescentes. Mas, no caso, o transtorno que os pais enfrentam. A própria pressão que os pais enfrentam, trabalhar 40 horas, até Sim. 44 horas, às vezes até mais, de que tem que ser, de que Ganhar tem que de dinheiro. ganhar dinheiro, de que tem que dar melhor à escola, de que tem que fazer mil e uma coisas, de que tem um único dia de descanso que é domingo, tem que levar no parque, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que dar, aí dá tudo que quer, porque Eu- se privou. Eu tenho que trabalhar bastante porque eu tenho que pagar o terapeuta, né? A Tenho que pagar a escola, o escola. passeio e tudo mais, e o quanto isso acaba fazendo com que
os seus filhos, os adolescentes, acabam desenvolvendo algum transtorno. Eu gosto de discutir com as famílias do lugar de que, eu vou chamar de erro, mas não é a melhor palavra, de que o erro é parte do processo. O erro, a dificuldade é parte do processo e ela vai ser importante na medida em que você conseguir se manter em relação com aquele adolescente. Então, de novo, né, a mãe solo, trabalha o dia inteiro, o filho adolescente, ela chega, o filho adolescente quer assistir uma série com ela. E aí ela tá assim, estressadíssima por causa do trabalho, o trabalho exigiu demais. Ela fala assim, Joãozinho, puta, hoje não. O Joãozinho fica meio puto com ela. Aí ela consegue acordar no dia seguinte e fala assim, olha, Joãozinho, ontem tava difícil pra mim. Não deu, cara. Não deu. Mas a gente vai conseguir em outro momento. Conversar, O né? que já é difícil de se fazer, já tem uma dificuldade. Mas veja, o Joãozinho não assistiu a série com a mãe no dia anterior. Ele ficou sem isso. Mas ele ficou sem isso ainda dentro de uma relação com outra pessoa que se importa com ele. Esse eu acho que é o ponto diferencial. É a partir daí que eu costumo caminhar com as famílias. Porque não vai dar para fazer tudo que a gente quer. Isso é muito interessante que você está falando, porque a gente ouve muito na clínica, né? Porque hoje nós estamos num novo movimento aí de que as mães trabalham, né? E às vezes não trabalham um pouco, trabalham às vezes numa carga. Você viu, né, como é que é para vir para cá, como é, mesmo no sábado tem trânsito. Sim. E às vezes a mãe mora no ABC e trabalha lá na Zona na Norte. Zona Norte. Nossa. E aí é 2 horas de trânsito para ir, 2 para voltar, fora da carga horária. E aí tem a questão do filho, né? Que acaba vendo pouco o filho. E aí qualquer contrariedade que essa mãe tem em relação ao filho, né? Sendo mãe, né? Se culpa. Né? Se Isso é uma culpa pena. porque acha que ela tem que compensar essa ausência com sendo amiga o que elas falam, né? Sendo amiga do filho, permitindo, tenho que brincar com meu filho, mas tô cansada, né? Tô morrendo de cansaço, eu tô dormindo em pé, mas eu tenho que, porque afinal de contas eu tenho que compensar isso. Como é que você você tem visto isso daí na clínica? Sim, bastante. Na clínica, pela vida, com amigas. Isso acontece muito. Acontece muito E aí eu vou tentar até deslocar, assim, de uma pessoa que cuida de um adolescente, uma pessoa sobrecarregada com as tarefas da vida e da casa, e que não consegue estar ali perto daquele adolescente como ela gostaria, ou ele gostaria, e se sente culpado, né? Isso acontece muito, assim. E aí, de novo, eu volto para aquele caminho, assim. Eu acho que a culpa, ela vai surgindo num lugar de paralisação, assim. É assim que eu vejo a culpa. A Magali já me ouviu falando isso algumas vezes. O que a gente faz com a culpa? Um jeito assim, material. A gente sente só, né? Uhum, A gente se sente culpado. E é isso, a gente não consegue fazer nada com ela. não tem nada. E aí, quando a gente consegue encontrar um caminho de responsabilização, e não no sentido moral da coisa, mas no sentido de projeto, aí eu acho que o horizonte melhora um pouco. Então, essa mãe tá trabalhando, putz, trabalhando 20 dias sem parar, mas ela conseguiu, com muito esforço, reservar um final de semana para passar com o filho, depois de 20 dias trabalhando loucamente. Uhum. Ela tem um horizonte diante dela, esse filho também tem um horizonte. E aí, sei lá, estratégias concretas, bota no calendário um dia a menos, e vai se aproximando, e vai criando ideias para que esse final de semana consiga restaurar a qualidade dessa relação. Quer dizer, eu acho que eu vou voltar um pouco atrás. Para que esse final de semana, não é que ele consiga restaurar a qualidade da relação, mas que ele consiga dar mais fôlego para essa relação continuar daquele jeito. Uhum. Porque 20 dias não conseguindo se encontrar e ainda conseguir fazer um final de semana juntos é uma qualidade muito boa de relação, afetivamente. E aí ela precisa perdurar, Eu gostei entendeu? muito do que você falou a respeito do. Eu posso errar, mas eu ter feito outra coisa, ainda estou na relação, né? Sim, A relação ainda, E ainda ainda é a é. relação de quem tem algum sentimento e afeto por essa pessoa. Porque quando você tem essa indiferença, aí cria-se um distanciamento muito Eu grande. posso estar puto com meu pai, briguei com a minha mãe, ainda é a relação, né? Estou na relação. exato. A relação, a manutenção da relação, ela é muito difícil, mas ela é exatamente o território, usando a palavra que a Magali usou, no qual as coisas vão se rearticular, elas podem se rearticular, né? As relações que vão se distanciando, essas me preocupam, Uhum. né? Então, um adulto que vai se distanciando daquele adolescente,
a partir da objetificação da relação, que é o que vocês estavam chamando de dar coisas, né? Uhum. Então, eu vou entregando coisas, vou presenteando, mas esse presente, esse videogame, esse tênis, eles não vão entregar o que a criança, o que o adolescente, eu tô falando criança bastante, o que o adolescente precisa. Às vezes ele não precisa nem daquele PlayStation 5, ele precisa ali ficar, sei lá, assistir uma série com o pai. Tem um emblema assim interessante. O objeto sem uma pessoa, ele não tem valor nenhum. E eu experimentei muito disso quando eu trabalhava num SAICA, né, num serviço de acolhimento institucional para criança e para adolescente, que são crianças e adolescentes que, por vários motivos, ou não têm família ou não podem ficar com as famílias. Então, eles moram nessas instituições. Acho que hoje são até 15 crianças e aí uma equipe com psicólogo, assistente social, e tem uma gerente de uma formação diversa e uma equipe de educadores também. É bem interessante, isso é uma política pública. E aí, esses dispositivos, eles têm períodos específicos do ano em que eles recebem muitas doações. Então, Natal, Páscoa, Dia das Crianças, muitas assim. É, putz, teve Páscoa que eu tive que lidar ali com centenas de ovos de Páscoa para as crianças. Centenas mesmo, assim, sem exagero. E aí, quando esses presentes eles vinham junto com uma pessoa, então a Magali vai lá e fala assim, olha aqui, Joãozinho, eu trouxe um tênis para você, eu sei que é Dia das Crianças, eu sei que as coisas estão difíceis, mas eu queria te presentear com ele, meu nome é Magali, conheço essa instituição faz um tempo, qual é seu nome, Joãozinho, sabe? Ela estabelece uma relação, esse tênis ele vai entrar na vida da criança como uma coisa de sentido, assim, ele vai cuidar desse tênis, ele vai pensar na Magali quando ele estiver fazendo um exagero, ele vai pensar na Magali, ele vai pensar nas possibilidades que ele tem de se relacionar. Agora, quando o tênis chega dentro de uma caixa sem ninguém, esse tênis vai durar 2 dias. O moleque vai botar no pé, ele vai destruir esse tênis, mas assim, é inexplicável, assim, a leitura que eu faço é que é inexplicável esse Não, fenômeno. eu lembro de um caso, não tem nada a ver com a parte psicológica, mas de um depoimento de uma colega de trabalho há muitos anos atrás, acho que tem uns 30 anos atrás isso, em que ela falou que ela viveu, na época se chamava orfanato, né? Exato. E aí ela conta que eles recebiam coisas. A gente recebiam coisas. Eu achei até interessante a palavra coisas, né? A gente recebia coisas, mas eu lembro das coisas somente quando as pessoas, quem me entregava. Eu não lembro o nome de quem entregava. Eu não sei quem eram essas pessoas, mas quando elas iam lá e levavam um brinquedo e brincavam com a gente, eu lembro. Das outras coisas eu não lembro. Então, assim, isso prova, né, por A mais B, que realmente marca na vida, né? O ser humano se constitui através do outro ser humano. Sim. O ser humano nasce através de outro ser humano. O ser humano só sabe que é ser humano através de outro ser humano, né? Exato. Então, faz parte disso, é o nosso processo. Sim. As coisas elas complementam, elas não substituem, em hipótese nenhuma. Tem um outro recorte assim que eu ouço um pouco que é, eu não sei se a gente já discutiu isso, Magali, que é quando o menino apronta alguma, seja ela qual for, e aí vão lá e tiram o celular dele. Tira o celular, tira o videogame, tira a TV, qualquer coisa assim. E eu fico pensando e eu tento discutir um pouco com as famílias, mas conte um pouco assim, o que a tirada de um objeto da vida daquele adolescente vai contar para ele. Efetivamente, vai contar que se quando ele for adulto, ele fizer alguma coisa errada, ele vai perder o videogame? Bom, ele pode ter 2, ele pode ter 3, ele pode comprar um novo. Isso não opera nenhum tipo de desenvolvimento. Agora, quando aquela família ficou chateada com o que o Joãozinho fez e conta para ele de um jeito adequado, isso ele vai levar para a vida que, bom, se eu pisar no pé de alguém de novo, essa pessoa vai ficar chateada. E essa pessoa é importante para mim. Então, a coisa, ela não é a melhor, os objetos e as coisas não são os melhores recursos para processo educacional nenhum. Vai tirar o celular, o recado que você dá é muito difuso. Agora, putz, Joãozinho, fiquei triste com você, sei lá, me xingou, eu sei que você estava bravo, mas uma próxima tenta fazer diferente, eu tô chateado, me dá 5 minutinhos ali, eu vou tomar uma água, depois a gente conversa de novo, qualquer coisa desse tipo, entendeu? Então é pautar o desenvolvimento daquele adolescente, a gente falou tudo isso para chegar de novo nisso, né? Pautar o desenvolvimento do adolescente na relação. Às vezes até mesmo a transgressão do adolescente ou da criança, ela justamente parece que tá buscando essa relação, né? É o que ela mais busca. É um convite assim, não tem como não aceitar esse convite, né? Da transgressão. Você fica doido com isso. O adolescente aprontando na sua frente, você quer pegar ele pela orelha na hora. Não tem jeito, mesmo se não for seu filho. É verdade. E a busca dele
é por algo que não é uma coisa. Às vezes a bronca, né, é uma forma de relação, né? Uhum. É uma... Uma coisa que me chamou a atenção foi isso do tirar as coisas, né? Porque uma das perguntas dos pais que já me fizeram, né? Pais de adolescentes, assim, eu vou tirar o videogame, eu vou tirar o celular, ele vai ficar um mês sem isso, um mês sem aquilo, porque assim ele aprende. E o que que eu vejo esses adolescentes fazerem como resposta? Beleza, eu fico um anjo. Se era uma semana, acaba durando 3 dias. Porque eles são muito. Acho que a melhor palavra que me vem na mente agora eles acabam adquirindo uma expertise para lidar com esses pais, porque eles também Eles são espertíssimos, né? eles conhecem ali as mazelas desses pais, Claro. eles conhecem o ponto fraco desses pais, então eles sabem. Não é manipular, mas assim, eles conhecem ali o terreno que eles estão pisando. De novo, entra naquela questão do território, né? Conhecem bem. Eles conhecem muito bem, eles sabem como lidar isso. Não é uma questão E manipulativa. às vezes muito jovem, né? Muito criança Muito, ainda. e não é uma questão manipulativa, é uma questão assim de saber exatamente tatear e buscar soluções dentro daquele ambiente. E eu percebo que muitas vezes realmente não adianta ir por esse caminho. Você não vai conseguir. E eu tenho uma pergunta que já me fizeram há bastante tempo, né? Tanto com adolescente quanto com criança. O meu processo de educação, como que eu sei se eu estou acertando com esse filho? Como eu tenho a medida de achar que se eu estou sendo demais ou se eu estou sendo de menos? Essa eu vou responder de modo muito pragmático. Assim, eu perguntaria para a pessoa: você está preocupada com ele? Ou preocupado? Se a pessoa disser que sim, então é isso. Você está acertando. Se você faz a partir de uma preocupação com o bem-estar daquele adolescente, eu começaria a conversa assim. Então você está acertando. Porque depois, com o tempo, a gente vai olhando para os detalhes. E aí, quem sabe, se tiver alguma coisa a ser revista, ressignificada ali, a gente caminha. Mas eu começo assim, de um modo muito pragmático. Você se importa com esse adolescente? Sim, eu me importo. Então você está acertando. Tem essa preocupação muito grande, né, do que é certo, né? Parece que certo isso. e errado parece que é uma coisa que tá ali, né? Você tem que acertar, né? E é como você mencionou, né? Se você ama aquela pessoa, se você cuida, se você tá acertando. A gente escuta às vezes, né? Os pais fazendo coisas assim que nem pode muito assim, né? Mas é uma forma de cuidado, né? Que nem às vezes a mãe precisa trabalhar e tem que deixar o adolescente em casa. Sim. Aí a mãe vai lá e coloca câmeras, né? Para conseguir, para estar observando, para não deixar ele desamparado, né? E pede pro adolescente lá, ó, de vez em quando vai lá Dá um dá um tchauzinho. tchauzinho pra câmera só Isso. para ver se tá tudo bem. E a mãe fica naquela, eu tô errando, Agonia. né? Eu tô errando. Não, você tá acertando, né? Isso, exato. Você tá acertando, você tá fazendo o que dá, da Exato. sua maneira. Foi o que foi possível e tá rolando. E tá Uhum. rolando. É isso. É isso. Eu falei dos adolescentes, mas eu também tenho um carinho imenso pelas famílias. Eu acho que, enfim, começando pela minha, assim, sabe? Eu acho que sem família, sem a minha família, eu não sei. Eu não sei o que seria de mim. Em outra família, eu não consigo nem Sendo vislumbrar briguento, isso. né? Nossa, minha mãe teve uma paciência assim comigo. A minha irmã mais nova, Briguento. então, Nossa Senhora, é muita paciência. Então eu tenho, por mais que em alguns momentos eu tenha uma postura um pouco mais incisiva na clínica com as famílias, assim, entregando questões que vão mobilizar incômodo, mas eu faço isso com contexto, com bastante cuidado. Assim, eu já cheguei a refletir com famílias, por exemplo, se elas sentiam que o adolescente em questão, que a gente estava cuidando ali, se importava com elas, nesses termos. E foi um tipo de reflexão muito difícil, mas ela reposicionou assim essa família para poder entregar alguma outra coisa para aquele adolescente e ele se sinta ali em alguma medida envolvido com os pais, sabe? E se importando efetivamente com o que eles estavam sentindo. Porque muitas vezes tem um outro termo, assim, os pais eles têm muito medo de dizer para os filhos, para os adolescentes que sentem que erraram, que estão com medo, que estão confusos. Não é um problema esse tipo de coisa. É óbvio que tem que se olhar pesos e medidas, assim. O adolescente ele pode ser próximo,
mas ele não é igual a um outro adulto. A gente não pode tratar um adolescente como um outro adulto, que ele não tem maturidade ainda para lidar. Mas chegar pro filho assim, putz, meu filho, o Joãozinho, né? Faz semanas que eu tô tentando conversar uma coisa com você e eu não tô conseguindo. Eu tô com medo de te contar uma coisa, mas eu vou precisar te contar. Eu espero que você se importe com isso que eu vou te dizer, assim. Eu espero que você me ajude com isso que eu vou dizer. Pô, maravilhoso. O familiar que consegue fazer isso, ele tá ele tá regando a grama do território do filho, entendeu? E deixando a grama bem bonita, inclusive. Bem bonita. Mas putz, regando com água gelada no inverno, né? Pois é, tem uma questão que eu acho importante colocar, né? Porque isso envolve toda e qualquer relação, tá? Seja do casal, seja de pais com filhos, né? O que eu vejo bastante, principalmente na clínica, é que quando acontece alguma coisa ou que desagrada, que gera um mal-estar, enfim, qualquer situação, acaba se pegando no fato, naquilo que ocorreu. E fica em cima dessa tecla, né? Porque você fez isso, não era para você ter feito isso, mas olha só, isso aqui que você fez, isso aqui tá errado, né? E não fala o que isso que aconteceu causou, ou seja, como você se sentiu diante daquilo. As pessoas têm muita dificuldade de nomear sentimentos, de falar sobre o impacto que aquilo trouxe para ela. Eu fiquei ofendido, aquilo me magoou, aquilo mexeu comigo, isso me fez mal, isso que você fez me afetou de tal forma, mas eu não. E muitas vezes a pessoa falou: eu fiz isso, mas eu não imaginava, eu achava que você ia por outra coisa. Olha o desencontro. E às vezes, numa conversa que você fala daquilo que você sente, não o fato em si, você resolve, né? Eu acho que isso faz toda a diferença, seja em qualquer tipo de relação. Sim. Mas eu acho que na relação pais e filhos isso traz um peso muito grande para o futuro desse adolescente, porque hoje o que eu vejo muito na clínica são adultos que não sabem nomear aquilo que se sente. Já é difícil, né? Dificuldade de expressar os seus sentimentos. E quando você dá essa abertura dentro do lar, de você fazer isso dentro da família, que não é o fato, mas sim aquilo, como esse fato repercutiu em você, como aquilo te afetou, você está ajudando muito a esse adolescente, essa criança dentro dessa família a amadurecer, a se tornar um adulto melhor, a entender melhor aquilo que se passa consigo mesmo e com o mundo à sua volta. Você consegue ter uma interpretação, uma leitura do mundo de uma maneira muito melhor para você e para quem está à sua volta, né? Total. Foi o que a gente falou, assim, o fato, esse mesmo fato pode acontecer em qualquer família. Sim. Agora, o universo em torno desse fato, aí ele é único. Aí é o lugar que a gente tem que olhar. Que aí entra a singularidade de cada ser. Exato, exato. Um menino, um adolescentão lá pegar R$ 20 da carteira da mãe sem avisar, putz, quantas vezes isso não deve acontecer por aí? Agora, todo o universo em torno disso, eu acho que aí tem muitas coisas específicas que falam daquele adolescente, falam daquela família, falam do desejo, falam do motivado, assim, tem muita coisa implicada. Então é isso, Magali, ficar no fato é ficar num lugar genérico, clinicamente falando, assim, genérico. É importante, assim, talvez diluir esse fato, habitar ele, assim, tentar desconstruir. Os pais desconstroem na marretada, eles estão muito irritados, a gente dá umas marretadinhas e ele vai desconstruindo. Mas quando a gente cansa do fato, aí a gente tem que olhar pro universo. Às vezes o processo clínico é esse, assim, a gente tem que olhar tanto pro fato até a galera que está implicada cansar, até o adolescente e os pais cansarem de olhar para aquele fato. Tá bom, agora vamos olhar para outras coisas. Às vezes a clínica tem esse caminho mais espinhoso mesmo, sabe? Briga, cansou de brigar, agora vamos olhar de um outro. Continua brigando, mas vamos olhar para outras brigas. Bom, eu acho que a gente pode ficar por aqui, né? Acho que sim. Porque o Reinaldo tem compromisso, né? Tem, ele tá cansado, né, de tanto falar. Nossa, Reinaldo, eu acho que a gente vai investir precisar... carisma agora. Acho que a gente vai precisar fazer outros episódios com você, falar mais desse assunto, porque nós não chegamos nem na metade das perguntas aqui. Tem bastante coisa que e até mesmo para a gente captar. Nas outras entrevistas entrevista não, né? Mas outras conversas que nós fizemos, nós optamos hoje por fazer esse esquema de perguntas, né? Porque
porque a gente quis saber o que as Sim. pessoas querem saber a respeito disso para poder trazer. Quanto melhor a gente passar essas informações, as pessoas vão estar mais bem informadas e vão saber o que fazer, o que pensar, né? Então essa é a função da nossa conversa. Sim. Mas assim, agradeço muito aqui Foi um prazer, que é a isso. sua presença. Fica já estabelecido um convite para você vir aqui Um próximo. outras vezes. Eu aceitando o próximo com mais tempo, pra gente tomar uma Isso. cerveja depois, inclusive. Isso. Isso, Você tá sim, devendo ó. pra gente. Devendo essa cerveja. Tem um lugar aqui que faz umas caipirinhas boas também. Ele Você vai ver. conhece. Ah, conhece? Conhece Macaxeira. Fui, Já fui acabou uma fazendo vez. propaganda, Foi conhece. bom, Vamos bem lá. gostoso lá mesmo. Aham. Então a gente vai nós vamos, né? Não vamos matar o português assim, né? Mas nós vamos lá numa próxima e eu acho que é isso. Sheba, Beleza? podemos ir encerrando aqui? Encerrar aqui? Não encerramos tudo ainda, não. Tá, mas antes disso, Ah. a gente já ia esquecendo, O quê? como sempre, Nossa a gente senhora. esquece alguma coisa. Tem mais um Toda presente? vez. Tem, não, você que vai nos dar um presente Você agora. que vai. Olha que Cada bonito. convidado. Opa! Deixa Eu tava vendo, a sua Eu marca. tava vendo, mas eu não tinha percebido. Aqui a caneta. Você vai assinar. Aqui todos os convidados nos presenteiam com uma assinatura no final. Esse quadro vai compor depois o nosso cenário, tudo. Quando ele encher bastante aí, A gente vai colocar já no cenário e partimos para o outro. e partimos para outro. Vamos preencher uns 10 quadros desse. Com certeza. Eu só assino uma vez. Se eu vier 10 vezes, eu assino. Não, você vai assinar todas as vezes. Pode até colocar data se quiser. Deixa eu ver o que eu vou escrever. Mas é uma é uma forma que a gente pensou, né, de ter alguma coisa para a gente estar lembrando, né, de todos aqueles que passaram pelo nosso podcast. Tudo bem, tem as imagens, né, mas nós queremos algo da pessoa. Esse quadro aí, inclusive, né, Magali, a gente tem fica rodando com ele para cima e para baixo. O pessoal toda vez que a gente vem para cá, a gente fica, o pessoal não entende nada, né? Não, ninguém entende, porque a gente anda com ele para cima e para baixo. Eu escrevi uma coisa, eu tava pensando, eu penso muito numa coisa assim relacionada. Coloca, Desculpa, gente, aqui. imagina. Isso que eu escrevi tem a ver com uma coisa que eu sinto e que eu penso quando eu ouço e vejo podcasts, né? Eu fico sentindo assim que podcast, ele é eu poder experimentar uma boa conversa com os amigos sempre. Assim, eu tenho amigos, eu converso com meus amigos, mas às vezes a conversa não caminha tanto, às vezes eu tô meio cansado, às vezes eu tô meio indisponível, mas sempre que eu ouço um podcast, eu posso experimentar uma boa conversa como se fosse uma conversa com os meus amigos. E eu acho que eu pude entregar um pouco disso hoje para quem vai ouvir também. Com certeza. Com certeza. E nós E vocês agradecemos também. muito, viu? Agradecemos mesmo. Fica aqui o convite para você voltar e com certeza vai voltar. Só me falar quando e a gente organiza. A gente organiza isso. Organiza. E é isso daí, Magali. Vamos ficando encerrando por aqui. Muito E obrigado. Muito obrigado. Pessoal, por favor, siga a gente lá, tá? No QTE Pod, no TikTok. E no QTE_podcast no Instagram. E no YouTube, @que troço é esse. E @que troço é esse. Não, cortes que troço é esse. Tem esses 2 canais no YouTube. Sigam a gente, tá? Patrocinadores, por favor, nos procurem. Nós precisamos muito de patrocínio. Estamos aqui. Tá? Estamos aqui, tá? E ficamos por aqui, agradecemos
e até um próximo episódio. Até mais. Até mais. Até.